60 anos, a cobra fumou. Década de 30. A Alemanha ressurgia do caos econômico e social, oriundo da derrota sofrida na Primeira Grande Guerra. A liderança carismática de Hitler e a propaganda nazista despertaram o espírito guerreiro do povo alemão, inconformado com as duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes e insuflado pelas reivindicações de reintegração do território alemão e pela evocação da superioridade racial. A mobilização industrial e a exacerbação do espírito germânico transformariam a Alemanha numa máquina de guerra que assombraria o mundo. Com a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia, o ataque à Polônia e a posterior fulminante vitória alemã sobre o exército franco-britânico, o mundo perplexo compreendeu que se encontrava no limiar de uma nova guerra mundial, ainda mais violenta que a anterior. Uma tempestade viria a desabar sobre a humanidade. Era a Segunda Guerra Mundial. O Brasil seria envolvido no conflito em razão do torpedeamento por submarinos nazistas de embarcações civis em pacífica navegação costeira. Entre 14 e 17 de agosto, foram torpedeados e afundados 5 navios mercantes brasileiros com o sacrifício de mais de 600 vidas. A opinião pública, tendo à frente a juventude, exigiu do governo uma tomada de atitude que resgatasse a honra nacional. O alinhamento do Brasil com os países aliados na cruzada democrática para deter o expansionismo do nazismo, do fascismo e do militarismo, dos coparticipantes do chamado eixo, naquela época, consolidou-se com a criação da Força Expedicionária Brasileira, FEB, em 1943. A FEB foi concretizada com a criação da primeira divisão de infantaria expedicionária, a primeira DIE. Na segunda quinzena de março de 1943, concluiu-se a concentração da primeira DIE na Vila Militar, Rio de Janeiro, prosseguindo a preparação técnica e tática sob a orientação do seu comandante, General Mascarenhas de Moraes. Concluídos os trabalhos de organização e adestramento, a FEB desfilou garbosa na Avenida Rio Branco para o entusiasmo do povo. Agora era preciso transportar a força para o Teatro de Operações Europeu. A propaganda diversa, promovida por agentes e simpatizantes do nazismo, dizia que era mais fácil a cobra fumar do que a FEB embarcar. Decidido o embarque, procurou-se cercá-lo de todo o sigilo a fim de evitar possíveis ataques de submarinos do eixo, ainda ativos no Atlântico Sul. A FEB fracionou-se em 4 escalões para o deslocamento até Nápoles, na Itália. O primeiro escalão chegou sem incidentes ao porto de Nápoles. Seguiu para Agnaro, pequena localidade próxima ao subúrbio napolitano de Bagnoli, acampando em bosques ali existentes. Dessa maneira, estava no continente europeu a primeira força latino-americana a combater em terras de ultramar. Com a ansiedade da tropa brasileira de entrar em ação, o general Mascarenhas de Moraes providenciou a sua transferência para Vada, distante 25 quilômetros da frente de batalha do Arno, onde, após o recebimento do material bélico moderno, seria submetida a intenso treinamento pelo período de 3 semanas. Em consequência, organizou-se o destacamento Força Expedicionária Brasileira sob o comando do general Zenóbio da Costa,
para integrar as forças do 4º Corpo de Exército do 5º Exército Americano. A zona de ação atribuída ao destacamento FEB situava-se defronte aos contrafortes dos Apeninos, na parte considerada a mais difícil da frente aliada, que fazia face à linha de defesa formada por 2 exércitos alemães, denominada Linha Gótica. No dia 16, às 14h22, a artilharia abriu fogo pela primeira vez nas encostas do Monte Bastione, na região de Massarossa. Após duras jornadas, os soldados brasileiros conseguiram cerrar sobre os postos avançados da famosa linha gótica e atingiram o Monte Prano em 26 de setembro. A estreia do destacamento FEB foi muito bem sucedida, principalmente por se tratar de uma tropa inexperiente que se defrontava com tropas veteranas dispostas em boas posições defensivas. De 16 de setembro a 31 de outubro, a FEB progrediu 40 quilômetros, capturou 208 prisioneiros, conquistou as cidades de Massarossa, Camagnore, Monte Prano, Fornace, Gallicano, Castel Nuovo e Barga. Também sofreu 290 baixas. Na conquista das cidades, a população das localidades recebia nossas tropas com manifestações de júbilo, aclamações e flores. Com a chegada dos demais escalões, o general Mascarenhas de Moraes assumiu no dia 1º de novembro de 1944 o controle da totalidade de seus meios, inclusive das operações que se processavam no Vale do Sérquio. Dos últimos dias de novembro, as posições brasileiras tinham mais de 15 quilômetros de frente e eram dominadas pelas alturas em que o inimigo se firmara. Entre as elevações dominadas pelos alemães, uma se destacava pela importância tática: Monte Castelo. Monte Castelo era um excelente observatório para os alemães, que assim possuíam boas condições de observação sobre a zona de ação atribuída à Força Expedicionária Brasileira. Se não fosse conquistado, seria impossível às forças do 4º Corpo de Exército prosseguirem em direção a Bolonha, objetivo do 5º Exército, antes de caírem as primeiras nevadas. Diante de Monte Castelo, os brasileiros viveriam quase metade do tempo em que estiveram em campanha na Itália. As primeiras operações no Vale do Reno resumiram-se a 4 ataques mal-sucedidos contra o baluarte de Monte Castelo. As condições de tempo adversas impediram o apoio da Força Aérea e a participação dos carros de combate. Além disso, faltava experiência à nossa tropa, levada prematuramente à frente de combate por força dos acontecimentos. Isso tudo possibilitava os contra-ataques dos alemães, causando centenas de baixas entre nossos soldados. Porque tinha que rastejar, como se fosse cobra, entendeu? E não dar sopa não, porque se levantasse a cabeça, eles coçavam a cabeça com a rajada.